quarta temporada nos trouxe alguns híbridos muito interessantes. Como vocês bem sabem, Rubble e Angel são os mais novos híbridos filhotes e herbívoros que tem na franquia canônica. Muita gente no começo ficou um pouquinho com o pé atrás, mas antes mesmo de lançar esta imagem aí que vocês estão vendo, muita gente já dividiu opiniões, mas a maioria, pelo menos que eu vi, ficou apaixonado por esses filhotes. Muita gente diz que até prefere eles do que a própria bolota filhote. Mas agora vem a pergunta: esses pequeninos Rubble e Angel poderiam crescer na quinta temporada de Acampamento Jurássico? Já que, pelo visto, vai ter bastante tempo onde eles vão ficar na ilha para resolver com o pai do Kenji. Uma das características desse híbrido é que ele tem olhos vermelhos. Bom, isso não é muita novidade, já que todos os híbridos até o momento têm olhos vermelhos. Isso não sabemos o porquê, mas uma das características do Spinoceratops é que ele pode se ambientar em locais frios, ou seja, de temperaturas baixas. Ele não consegue se adaptar a ambientes como o deserto ou ambientes tropicais. Mas em ambientes frios ele sempre se dá super bem. Rubble e Kenji têm uma conexão ótima, se tornaram amigos e Kenji se sentiu afetivo por ele. Angel, a Spinoceratops fêmea, que tem uma pequena característica que sua coloração é esbranquiçada, mais clara do que o Rubble. E pelo incrível que pareça, Angel e Rubble são irmãos que amam brincar e são bem unidos, mostrando que os híbridos não são somente ameaças. Vocês podem dizer que eles são apenas filhotes e não são agressivos por serem herbívoros, mas na verdade você está enganado. Rubble e Angel são onívoros, e o que isso significa? Que podem comer qualquer coisa, pelo menos entre outras coisas, não somente plantas. Podem comer peixes e podem comer plantas, frutas e, se pá, até folhas. Isso é ser onívoro, como nós humanos, resumindo. Mas a característica deles não param por aí. Eles têm o DNA de espinossauro, mas o que predominou neles foi o DNA de Sinoceratops, se eu não me engano. Bom, apesar de ter DNA de Sinoceratops, tem uma peculiaridade, pelo menos na Angel. Enquanto Rubble é um filhote brincalhão, agitado e que não para quieto, Angel é mais calma, porém mais mordedora. E talvez esse comportamento pode-se dizer que é do nosso querido e amado, do meu querido amado Demolidor. Ou melhor dizendo, do Espinossauro. Que, como a gente viu, tinha cena onde eles estavam lá no ambiente, entre aspas, do espinossauro, mas o espinossauro não se comunicou com aqueles filhotes. E, bom, a Indominus Rex conseguiu. E por que será que Rubble e Angel não? Bom, a resposta é muito mais simples do que vocês podem imaginar. Demolidor odeia e despreza a presença de humanos. Bom, e isso pode-se dizer que foi um dos motivos pelo qual eles não conseguiram se comunicar, e que talvez se eles pudessem se comunicar sem a presença de humanos, é claro, bem possível, mas só vendo para crer. Mas talvez, somente talvez, o DNA de espinossauro foi predominante apenas nas placas, pelo menos no espinho dorsal das costas, né? E que o visual... Bom, vamos falar agora do visual deles. Muita gente ficou falando, até tem o meu amigo Barry Onyx, que por sinal é um amigão, que ficou incomodado com a aparência deles, pelo simples fato de parecer um trabalho preguiçoso. Mas na verdade, pode-se dizer que tem uma explicação razoável, pelo menos a forma que eu vou explicar é a mais aceitável, pelo menos cientificamente falando, da ideia da sua aparência na história. Bom,
Quando possivelmente eles foram criados, esses dois irmãos, Robo e Angel, e quando eles coletaram a amostra de DNA dos Sinoceratops, possivelmente eles coletaram a amostra primeiro do Sinoceratops, né? E depois dos dinossauros, significando que talvez na hora da criação, o que mais predominou no DNA, o que mais foi a base em si, foi o Sinoceratops. Quer dizer, foi o Sinoceratops. A base dele foi o Sinoceratops. E como assim? Bom, a Indominus Rex tem DNA de diversos dinossauros, mas a base dela foi a Tyrannosaurus Rex. Por isso ele tem aquela aparência mais tirano, né? Bom, e Indoraptor, a base dele foi um Velociraptor. E a Scorpius Rex? Bom, a Scorpius Rex não sabemos ao certo, já que ela foi deformada, não sabemos como ela seria se não fosse deformada. Mas, como a gente sabe, o que é bem predominante no DNA da Scorpius Rex é o DNA de Tyrannosaurus Rex, e possivelmente ela também teria essa base. Então, Robo e Angel, possivelmente, eles só são dessa aparência mais herbívora, né? E sem narinas, por sinal, porque a base foi de um herbívoro. Mas se fosse mais a base de um carnívoro, possivelmente ele seria praticamente quase um Dinossauros. Apenas um exemplo, um Spinoceratops carnívoro. Mas eles não deixam de ser interessantes, já que eles fazem uma coisa que nenhum outro híbrido fez. Aí ele consegue se esquentar. O motivo dele se ambientar na área gelada é porque seu corpo armazena temperaturas grandes, quentes no seu corpo. E isso faz que ele sobreviva e consiga se ambientar em lugares mais com baixas temperaturas. Isso é bem curioso. Apesar do grande preconceito contra os híbridos, eles foram uma boa adição, foram a fofura. E pelo incrível que pareça, eles sim foram os mascotes, pelo menos foi por um período de tempo os mascotes da nossa querida série, né? Que nem a bolota. Mas a questão é, vão aparecer na quinta temporada? Eu acredito que sim, vão. E de novamente, além de aparecer, eu espero que apareçam maiores. Mas eles podem se tornar agressivos pelo DNA de dinossauros? Bom, isso é uma coisa que acredito que sim e não. Já que Angel pode-se dizer que é um pouquinho mais agressiva. Apesar de ter o DNA de herbívoro, ela tem um comportamento típico de morder, né? E enquanto seu irmão parece que predominou mais o lado gentil. Ou seja, podem ser irmãos, podem ter criado da mesma forma, mas suas características são diferentes. Bom, o vídeo já tá ficando muito grande e eu vou fazer uma parte 2 explicando cada detalhe sobre os irmãos Robo e Angel. Obrigado, até mais.